Sejam bem-vindos a este da Zona F1 da Brief de Análise ao Grande Prémio do Abu Dhabi, o último desta temporada de 2025 e, obviamente, a análise a esta temporada de 2025. Este episódio conta com o apoio da Solverde.pt. Ora, em pista, a vitória foi para Max Verstappen, com Oscar Piastri e Lando Norris a fecharem o pódio. Norris é, por isso, o campeão de 2025. Lando, we're happy with this as long as you're comfortable. Or you can when he catches. We need our fastest into the end, Max. You did it! Thank you. Good job. I love you guys. Thanks for everything. I love you, Mum. I love you, Dad. I'm not crying. As imagens da vitória de Max Verstappen, mas sobretudo da festa de Lando Norris. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, Nuno Pinto, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos para fazer mais uma análise a este grande prémio, mas também à temporada. Nuno, sabíamos de antemão que o Lando Norris podia ser o mais cauteloso dos três e foi isso, só tinha de fechar no pódio e fechou no pódio. Sim, fechou, um campeão merecido, com uma última corrida sem muito brilho, não é? Mas a fazer o que era preciso. Viu-se que o peso da decisão era grande e teve ali um começo de corrida um bocadinho mais cauteloso do que seria normal se fosse uma corrida. Se não fosse a última corrida, ia decidir-se o título, mas depois fez o trabalho dele muito bem feito. Acho que teve a abordagem que eu esperava que ele fosse ter, teve a abordagem que eu pensaria que seria a mais aconselhável, que era fazer o mínimo, mas da maneira mais segura, que era fazer o pódio e não se meter em outras guerras. Mas acho que a corrida dele não foi fácil, apesar de tudo não foi nada fácil. A seguir àquela primeira paragem nas boxes, vimos um Lando mais aguerrido e aí eu acho que houve ali um bocadinho de um acordar e não querer ficar pendurado e nem correr riscos mais tarde de perder ali tempo, e aí eu acho que ele faz entra um bocadinho mais ao ataque, resolve ali aqueles problemas de trânsito em que a McLaren o pôs naquele momento, e acho que foi aí um bocadinho arriscado, mas ele resolveu essa situação muito bem. Todas as cautelas, se calhar em demasia, que tinha tido na volta inicial, ali deu um bocadinho a volta e foi mais ao ataque, e depois as últimas voltas são muito duras para qualquer piloto e para qualquer equipa, porque basta levar o carro ao fim sem nenhuma ameaça, mas sem poder fazer um erro e tentando poupar a mecânica, como é óbvio. Mas acho que fez o que tinha a fazer e é um campeão merecido, e voltamos a ter o que é comum na Fórmula 1 e que nós todos acho que concordamos, que normalmente o campeão é aquele que tem o melhor carro, e isso foi o que aconteceu. Nem sempre é o melhor piloto em termos absolutos, mas este ano o Norris fez um ótimo campeonato, e acho que, na minha opinião, é um campeão com muito mérito, especialmente o último terço da temporada e a forma em como ele reagiu àquele grande desaire do motor partido em Zandvoort. Por isso tem todo o mérito e faz um final de campeonato excepcional.
E acho que há dois que se podem converter em três momentos-chave da corrida. O Nuno já aqui tocou num, que é aquela paragem quando a McLaren o coloca no meio de todo aquele tráfego, que o obriga depois a dar da perna, e há aquela dupla ultrapassagem incrível do Lando Norris, mas há também nos dois momentos em que vai sendo pressionado pelo Charles Leclerc, e aguentou bem, aguentou essa pressão, Henrique. Sim, sem dúvida. Assim, o Leclerc também parecia que estava a esforçar demasiado aqueles pneus, mas foi uma luta interessante de se ver e a certa altura vimos um Ferrari que não, acho eu que ninguém estava à espera que tivesse aquela performance, e vimos um Lando Norris se calhar ainda no início de corrida adormecido, a pôr-se a jeito de ser atacado por Leclerc, mas defendeu-se bem, e depois é aquilo que falaste, aquela dupla ultrapassagem, acho que foi o clique que ele teve que dar para dizer: atenção que eu já não estou naquela posição confortável de ser campeão, não estou no lugar de pódio, tenho que acordar. E eu acho até que naquele momento ele arriscou um bocadinho mais, porque numa situação de tripla ultrapassagem às vezes há um piloto que está a ver o outro mas não vê o terceiro, e as coisas podem correr mal, mas passou bem, e depois foi-se embora. Portanto acho que esteve bem, e foi um Lando Norris que vi nesta última corrida com essa tomada de decisão, dizer não, é ali que eu vou travar e é ali que eu vou passar, que não tinha visto durante a época. Vimos Oscar Piastri, e lembro daquela corrida espetacular em Jeddah, que Oscar Piastri passou e passou bem, e via-se Norris, e quando eu vi aquilo pensei, ok, vai ser campeão, não há aqui volta a dar, porque é a tomada de decisão que um campeão do mundo tem. O Nuno já aqui tocou noutro fator, que é o fator quando ele sai de Zandvoort, João Amaral, e sai destruído, porque ficou sem unidade motriz e teve de parar. Mas há toda uma reconstrução que o próprio, e às vezes podemos, para aqueles que viram o Race Day de análise, podemos estar aqui a ser um bocadinho repetitivos, mas há também a reconstrução do eu, a reconstrução do psicológico de um Lando Norris que, muito antes disso, depois daquela batida fortíssima na qualificação em Jeddah, precisamente quando perde a liderança do Mundial de Fórmula 1 para o colega de equipa, ele também tem de se reconstruir, e ele sempre assumiu essa reconstrução que ia ser necessária para terminar desta forma. Sim, sem dúvida, e pegando aliás numa coisa que o Henrique disse ontem no fim da corrida, ele consegue fazer essa reconstrução numa altura em que a McLaren continua a ter o melhor carro, mas já não tem a vantagem que tinha no início do campeonato, porque falámos sobre isso a outro propósito, que era a propósito do Piastri ter tido a quebra na altura em que a McLaren tem de facto menor distância em relação à Red Bull, por exemplo. O Norris não, o Norris faz essa recuperação de que eu não falei bem, numa altura em que essa distância para a Red Bull já não é tão grande e, portanto, mais mérito ainda para o campeão do mundo, não há dúvida nenhuma disso. Mas sim, eu acho que se calhar essa nota de agressividade boa nas ultrapassagens, mais do que agressividade, é ser incisivo no momento e naquilo que faz com o carro, vem-lhe com aquilo que acontece em Zandvoort e com o facto de ele estar um bocadinho encostado à parede, não é? Porque tem 31 pontos, 30 e tal pontos 34 de desvantagem para o companheiro de equipa, e portanto não tem nada a perder. A partir dali tem mesmo que dar tudo. Mas aí sim, repetindo um bocadinho o que dissemos ontem à tarde no fim da corrida, ele em Zandvoort, quando desiste, já está em cima do companheiro de equipa. Portanto, está a ser mais rápido, volta a volta, bem sei que está em segundo lugar, do que o Piastri. Não há razão nenhuma para dizer outra coisa que não seja que o campeão do mundo é o justo vencedor de 2025, como seria se fosse o Max Verstappen, como seria se fosse o Oscar Piastri, com temporadas diferentes os três. E com méritos diferentes os três. Também dissemos isso a semana passada, se fosse só mérito de condução, acho que estava encontrado o campeão do mundo e o número 1 continuava no mesmo carro. Mas para ser campeão do mundo não basta só conduzir melhor do que os outros todos. O Nuno também disse isso. É preciso ter um carro que seja capaz, é preciso ultrapassar obstáculos diferentes, e ele ultrapassou-os de facto muito bem. E como ele salientou no fim da corrida, fê-lo à sua maneira. É um bocadinho, a música dele é a do Frank Sinatra, não é? É o My Way. E isso é mérito dele. Nos momentos mais difíceis ele podia ter virado e podia ter se tornado uma pessoa que ele não é. Podia ter se tornado, ele acentua muito esse facto, o tipo muito mais egoísta, muito mais egocêntrico, que só quer saber dele próprio, e ele nunca fez isso, nem nos momentos mais difíceis, nem quando desiste em Zandvoort, nem quando bate em Jeddah, nem quando erra na qualificação na China, nem quando bate no Piastri no Canadá. Nunca nesses momentos mais difíceis ele deixou de ser a pessoa que é, e de dizer, sou eu que tenho que trabalhar, a responsabilidade é minha, e quando não era da equipa, resolveu dentro da equipa. Portanto, não vejo... Ele ontem disse uma coisa engraçada no fim, quando estávamos no estúdio, é que estava a chorar muito e que isso fazia-o parecer um perdedor. Pelo contrário, eu acho que ele é um vencedor, porque faz as coisas à maneira dele e ganha na mesma. Portanto, parabéns ao campeão do mundo. E com concorrência interna. Sim. Para além do carro, e é muito bem visto, que ele recupera quando o carro já não era tão dominador, era bom, mas não era dominador, e tem concorrência interna com o mesmo material, com o mesmo carro na mesma equipe. Isso também traz um mérito adicional a essa recuperação.
João, e depois há aqui um outro fator que é, desta vez, e ainda bem para o caso de Lando Norris, estiveram bem no muro das boxes, apesar de terem colocado o Lando no meio daquele tráfego. Eles, no muro das boxes, pensaram em garantir o terceiro lugar. Havia uma tática do Piastri com os pneus duros para evitar que o Verstappen criasse o comboio e, portanto, o Verstappen estava obrigado a andar mais depressa porque o Piastri iria parar mais tarde, em condições normais. A partir do momento em que o Leclerc para cobrir o Russell, ficámos todos com essa ideia, o Lando Norris para também, porque quer garantir o terceiro lugar. E conseguiu fazer, como o Nuno disse, com algum risco de permeio. O Henrique salientou a dupla ultrapassagem, que de facto foi um dos bons momentos do Grande Prémio neste domingo. Agora, acho que... Deixem-me só acrescentar alguma coisa relativamente à viagem final do Lando Norris. Eu acho que há dois momentos, se quisermos três. Há um momento de Zandvoort, em que ele de certeza absoluta que sai algo destroçado, e nós, isso foi dito várias vezes por nós, achávamos que ele psicologicamente podia ser mais fraco que o Oscar Piastri, mas ele dá a volta por cima logo no imediato. Verdade que há aquela situação de Monza em que a equipa lhe permite regressar à posição, mesmo quando a equipa falhou na paragem das boxes, e depois há Baku. E ele em Baku, de certeza absoluta que, com o mau fim de semana do Oscar Piastri, pressentiu que podia fazer ali a diferença. E não conseguiu fazer, o resultado dele fica muito aquém. E isso também não o deitou abaixo. Ele vai a seguir e depois no México faz uma corrida extraordinária. Acho que nós temos falado pouco da corrida do México, que é a corrida em que ele passa de novo para a liderança do Campeonato do Mundo. E a partir daí embala. E como o João dizia, com um carro que não era nem pouco mais ou menos o mesmo carro dominador tinha sido na primeira metade, se quisermos, nos primeiros 14 grandes prémios até a pausa de verão. Porque o Red Bull, só com um piloto, basicamente, na segunda parte do campeonato, nos últimos 10 grandes prémios, faz quase tantos pontos como os dois McLaren juntos. Portanto, e aí dá para perceber que, de facto, o carro já não era tão dominador. Por vezes foi o melhor carro, houve grandes prémios, Las Vegas, com a questão da desclassificação, é uma daquelas situações mais complicadas de definir, mas o Lando Norris soube manter essa força psicológica, mesmo até ao último grande prémio. E este último grande prémio, até por ser capaz de jogar o jogo da espera, também é marcante. Ele soube jogar o jogo da espera e acabou por ficar na posição que tinha de ficar. Terceiro lugar, sobrava para ser campeão. Ganhar o título por meio ponto, 1.2 ou 50 É igual. é exatamente É igual. a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. À data de hoje, e neste dia de hoje, não é a mesma coisa porque temos aqui muito para debater. Daqui a 5 anos já ninguém sabe se foi por 10, 20, Exato. 40. Sim, Igual, é um título. Igual. É exatamente Mas isso. sim, eu gostava de referir aí, e tu tocaste muito bem nesse ponto, até porque vai contra a minha primeira análise, que foi, eu achei que a escolha do Piastri era errada em termos de pneus, à primeira vista. Porque Nós também. A primeira coisa que eu penso é, abdicou de atacar o Max no arranque, e abdicou de ganhar a posição ao Norris, porque ele saía do lado limpo da pista. E ao ver a escolha de duros, fiquei surpreendido porque pareceu-me demasiado conservador. Pareceu-me, ok, eles, quer dizer, também pensei, eles não querem guerra entre eles. E também há uma parte disso. Põem os dois com estratégias diferentes, com pneus diferentes, para nem haver o risco de chegarem à primeira curva lado a lado. Eu penso que passa um bocadinho por aí a escolha dos pneus. Mas depois é muito bem visto em termos estratégicos o que a McLaren fez ontem. E tantas vezes batemos na equipa em termos de erros. Ontem eu acho que eles fizeram bem, porque põem o Piastri numa estratégia diferente, põem o Piastri numa estratégia atacante, em que deixa o Max incómodo e a Red Bull, e com isso tornaram ambas as corridas mais fáceis, tanto do Piastri como do Norris, e ficavam com a carta na mão de que se houvesse algum problema ainda podiam defender o que tivessem melhores condições para garantir o título, que neste caso seria o Norris. Por isso, mesmo quando ele estava em quarto ou se tivesse caído para quarto, a McLaren podia sempre usar o Piastri para alterar a posição final. Por isso eu ontem acho que tem que se dar os parabéns à McLaren. Imagino que o debrief de estratégia para convencer o Piastri a arrancar de duros não há de ter sido fácil, e eles terão usado uma boa argumentação e uma boa leitura de corrida
para escolher aquela estratégia e convencer os pilotos a adotar, os pilotos, neste caso o Piastri, a ir de duros. Porque o Norris nunca poderia arrancar de duros do lado sujo da pista, aí sim arriscava-se a cair 2 ou 3 posições e isso podia ser problemático. Por isso, os meus parabéns, neste caso, à estratégia da McLaren, é óbvio. Agora, aqui hoje é mais fácil porque correu tudo bem, mas uma jogada não de risco, mas uma opção estratégica bem pensada e muito bem executada depois. Os dois carros nesse aspecto facilitaram, porque tanto mais que o Verstappen sabia que se perdesse para o Piastri, perdia o título também para o Piastri, isto numa situação em que o Norris, por alguma razão, não estivesse nas contas do campeonato. E acho que é bem jogado nesse aspecto pela McLaren. Eu, quando apareceram os pneus duros, também pensei 2 vezes e disse, eu teria... Se era para fazer diferente, vamos partir de macios e tentar arrancar e fazer primeiro e a partir daí fazer uma gestão diferente da corrida. Mas depois, de facto, olhando para a corrida, o Max viu-se obrigado a impor um ritmo que, se calhar, se têm todos partido de médios, não estaria obrigado a impor. Sobretudo, eu acho que eles tentaram Exatamente. impedir, fizeram, e estavas a dizer do debrief ou do brief que fizeram com os pilotos. O Stella diz que a decisão foi tomada 2 horas antes da corrida, portanto, mais ou menos Sim. por altura da parada de pilotos, em que o Piastri diz que já sabe o que é que esperam dele, mas não sabe ainda como é que vai executar. E não revela. Portanto, tudo isto é coerente. Eu acho que eles, mais do que dividir as duas estratégias, se fizeram bem, aliás, a McLaren se aprendeu uma lição ontem, é que mais vezes devia ter dividido estratégias para aumentar as possibilidades de ganhar e de fazer mais 1-2 nesta fase final do campeonato. Absolutamente. Portanto, quando são conservadores com o melhor carro, eu percebo isso, mas às vezes têm que arriscar um bocadinho mais do que arriscaram ao longo do ano. Mas mais do que dividirem estratégias, impediram o Max de fazer aquilo que todos, pelo menos eu achava que ia fazer, que era compactar a tática Hamilton 2016, que é compactar o pelotão. Porque com aqueles pneus diferentes ele estaria sempre a beneficiar, e com ele em segundo lugar, a manobra da primeira volta é essencial para isso, estaria a beneficiar uma vitória do Piastri que não lhe servia do ponto de vista pontual, porque aí não ganhava campeonato. Obviamente. Portanto, sim, eu estou contigo. Aquilo que eu ia dizer é exatamente isso. A semana passada batemos tanto na McLaren pela parte tática, e com razão, tínhamos toda a razão. Esta semana há que lhes dar os parabéns e esperar que eles tenham aprendido a lição, que para o ano, se calhar, se tiverem um carro tão competitivo como este ano, tem que ser um bocadinho mais imaginativos na estratégia. Sabes que eu brincava há uma semana quando dizia que a McLaren ainda estava em 88 e 89. Acho que este fim de semana chegaram a 2025 e chegaram de forma ativa e altivamente. Sabes que a pior coisa que eu posso dizer da McLaren é que tiver uma estratégia tipo Red Bull, que nunca tem 2 pilotos a lutar pela vitória, é verdade, mas que é suficientemente imaginativa e flexível para chegar a esta conclusão e cobrir as bases todas, que foi o que fizeram. Eu mais do que os pneus duros, sim, que também estranhei, e dissemos isso no ar, quando o Norris para tão cedo. Porque para mim ele estaria a cobrir o Verstappen, quer dizer, era isso que ele estava a fazer, mas não, ele estava, e bem, a cobrir o 3º lugar. E cobrindo o 3º lugar estava a defender-se do 4º lugar, que era do Porque Leclerc. nós, apesar daquele início forte do Leclerc, não imaginávamos que o Leclerc pudesse continuar aquele esforço competitivo. No final das últimas 10 voltas, o Ferrari já não andava o mesmo, aqueles pneus já não estavam no ponto, mas a verdade é que o Leclerc esteve muito mais eficaz do que nós esperaríamos. Sobretudo pensando nos dois últimos grandes prémios, não é? Mais no que o início, Russell. sim. O Russell perdeu pelo ar sujo. O mau arranque comprometeu completamente a corrida toda dele e depois viu-se que ele sofria muito em ar sujo. E o que é interessante, apesar de ser só apenas um detalhe, mas a paragem do Norris é para proteger o Leclerc, mas depois se andarmos ali em escadinha, a do Russell, a do Leclerc e a dos demais médios que foram obrigados a parar um bocadinho antes do que eles queriam, por causa dos que arrancaram com soft. Que estavam, e um exemplo disso é o Hamilton, tinha feito um bom arranque, estava com um bom ritmo, e ao parar eles tiveram de se proteger do undercut do Hamilton, porque nessa altura não sabiam se iam para uma ou 2 paragens. Então são essas variáveis estratégicas que às vezes, e é impossível quem está em casa e a ver a corrida de outra maneira perceber, mas acaba por ser interessante que quem arranca de macios e fez um bom arranque e estava com um bom ritmo acaba por influenciar a estratégia do campeão do mundo e as paragens de quem estava ali no top 6, top 7. E é tudo este trabalho que é muito importante de se fazer bem, com calma, com assertividade e com um bocadinho de sorte de acertar, porque voltamos ao mesmo, não é? O Norris fica naquela dupla ultrapassagem. Se alguém se tem ali baralhado um bocadinho e mexido o carro para o lado errado, o campeonato do mundo podia ter acabado ali para o Norris. Passa o Tsunoda, não é? Mas isso faz parte das corridas, não é? Sim, ou quando passa o Tsunoda. Eu fiz isto de propósito, isto é uma maldade da minha parte. Eu quero trazer o assunto para cima da mesa, porque eu sei que isto vai dar tema. Vai dar meme? Vai dar meme?
Netflix, não, é mesmo para debatermos opinião, não tem nada a ver com drama criado. Pode haver aqui opiniões divergentes em cima da mesa, não sei quem, mas alguém pode ter uma opinião diferente. Eu quero ouvir o Nuno primeiro. O Nuno estava lá presencialmente, eu quero saber a opinião do Nuno. Opa, é mal feito. Então vai-se tentar defender a meio da reta mais longa quando o outro vem com DRS. O que ele tinha que ter feito era, desde o hotel até à curva 3, parado. E depois, aí é que se faz perder tempo. Ali ele fazia perder 2 segundinhos fácil ao Norris. Não é depois à saída da 5. O Tsunoda não sabe fazê-las. Mas ele disse que sabia no rádio. Pronto. Ele disse que sabia. Pois, exato, ainda Mas a pior. execução não foi Ainda pior. fantástica. Mas e a penalização Exato, é deixem justa, comigo. não é justa? Na tua A ótica. penalização é mais do que justa, é. Eu acho que sim. E davas Foi penalização. E davas penalização ao Lando Norris, que é isso que o Henrique quer saber. Não, nem pouco mais ou menos. Ontem, se tivesse havido uma penalização para o Norris, era de fechar a loja, não é? Então o homem desvia-se de um incidente do piloto que faz 3 mudanças a 300 à hora e ia ele ser penalizado, nem pouco Mas mais é ou o menos. primeiro Acho piloto que a fazer 3 mudanças, ou Nuno? Não é? Não, nem pouco mais ou menos. É que foi, acho que foi a primeira penalização que eu vi pela mudança, ou seja, o quebrar o tow, digamos assim. Foi a primeira penalização que eu vi. E depois houve mais 3, ou 2. Mais duas. Houve mais, sim. Não foi a primeira, porque já aconteceu lá mais para trás, em situações também, às vezes até um bocadinho descabidas. Eu acho que esta penalização é bem aplicada, não é pelo quebrar o tow, porque eu acho que isso, e temos experiência de outras categorias e isso acontece, é pela maneira que ele faz a última manobra que já se torna perigosa. Porque já tem o nariz do Norris ali ao lado. Não tem. Eu fui ver as Não, está imagens. bem. Não, sim, eu concordo contigo que se fôssemos pelo regulamento todo escrito, não estava. Mas sabes que ele ali já não consegue travar nem mudar de direção. Ele tinha que se comprometer a ir para dentro. Mas se Acho tivesse lá um que muro, pode tirava ser a pé ou não, o Norris? Tirava, claro, obviamente. Pronto, era só aí que eu queria chegar. Sim, não, e pode ser por esse lado. Agora, o Tsunoda, se quisesse fazer, tinha que fazê-la melhor. Pregava uma travadela no Apex da 5, era muito mais eficiente do que aquilo. Sim. Aquilo assim. Mas não foi aí nada. acho que aí era mesmo direto na usação, porque vão ver os dados de telemetria e não havia forma de ele escapar. Mas era para O resultado prejudicar. era o mesmo, mas não se calhar é? mantinham outro atrás dele, que era o que eles tinham pedido. Olha o que o Nuno disse, é no último setor fazer o que o Pérez fez, ou é Hamilton? Quatro anos. Exato. É o bom Sim, meme e que eram ele dois tornou viral. segundinhos. Pois É dizer Eram mesmo, dois se calhar fomos segundinhos. muito injustos com o Pérez. Há um meme que põe uma cena de um filme da Marvel com o Thanos a dizer: se calhar fui muito injusto contigo. E o próprio Pérez republicou isto. Sim. É uma coisa maravilhosa. Pronto, se calhar fomos injustos com o Pérez. Não, é preciso dizer. O Tsunoda eu acho que podia ter feito perder o Norris 2 a 4 segundos facilmente. Se fosse uma volta, era nisso. Conseguisse fazer a manobra mais do que uma volta, punha o Leclerc na traseira do Norris. Não conseguiu, não fez. E não acabou bem o ano com a penalização. Azar. Sim. Mas pronto, também não era a maneira mais bonita, não era a maneira mais correta de ajudar o Max. Devia ter qualificado mais à frente e condicionar a corrida da McLaren de outra maneira. Sim, porque ele não qualifica mais à frente, desculpa, só para dizer Estava a isto. ajudar o Max. Não é só, mas ele também falha na única segunda, tentativa na que única tem. tentativa. A volta era-lhe anulada porque ele ultrapassa os limites de pista. Não era uma volta Para clientes. fantástica, a verdade Certo, seja dita, mas independentemente disso, mas houve muitos comentários a dizer que ele não tinha sequer, não lhe tinha sido dada a oportunidade de fazer uma volta. Não, não é verdade. Não, não é não. verdade. Aliás, é o único piloto que vai ao Q3 que não tem qualquer tempo no Q3, porque a primeira volta é uma de volta ajuda ao Max. É de ajuda ao Max, é tão alta, que ele até entra imediatamente na box. E a segunda tentativa, que é verdadeiramente a primeira tentativa do Yuki Tsunoda, é apagada por limites de pista, se não me engano, na curva 1, não é? Eu acho que é na 1. No entanto, eu acho que a primeira tentativa dele só gerou cone para o Max porque ele também falhou na curva 1. Porque ele fez 27, era o primeiro setor, era 27, não, 17 de 17. baixo. Não, sim, Ele vinha fez com- 17,5, ele vinha uma com coisa o primeiro assim. setor, poderia E depois ser, era abortou. para abrir, para não dar ar sujo para o Max Verstappen Pois. e depois ali dar-lhe o cone Mas se fores ver o cone, foi só mesmo no último terço da da segunda reta, reta. da segunda reta, sim. Acho que se aquilo fosse mesmo para dar um cone, era logo à saída que tinham planeado aquilo melhor. Portanto, acho que foi um Claro, bocado em mal cima do feito. joelho. Foi em Sim, cima do mal joelho. feito outra vez. Mas tu achas que ele não devia ter sido penalizado, Henrique? Eu acho que ele não devia ter sido penalizado. mas O consideramos. Ou a ser penalizado. A ser penalizado o Norris, porque efetivamente passou com as 4 rodas por fora de pista e ganhou uma vantagem.
É lá. Hã? Pá, Eu gostava são de ver se lhe perspectivas. acontecer a ele agora. Eu quero Não, ver já me numa aconteceu, corrida já me de GTs. aconteceu. Por isso é que eu ponho sempre o cenário. Epá, a linha branca é uma linha branca, certo? Mas metias lá relva ou gravilha, ele pensava assim, certo? E nesse aspecto, se calhar, se tivesse lá um muro, e estava mais à frente um bocado do muro, Estava. Sabe? era o Eu mesmo sou do muito perto Montoya, da- era o mesmo do Montoya com o Schumacher em lugar o ringue, pá. Era o Apertou mesmo- e era, Não e era só, uma era o mesmo manobra que o agressiva. Rosberg e o Alonso no Bahrein. no Bahrein, E aí volta a frase sempre: Every time you You have must to leave follow. the space. E ele não Uma deixou. sola, isso aqui é Aquilo que nós estávamos a. Eu estou com esta conversa toda porque nós estávamos a debater isto Então no não tinha programa espaço, que mas passei. passou. Não é só isso. Vamos ver, sim, ele passou fora da pista. Isso é, aquilo que tu disseste Então tinha é espaço. factual. Quer dizer, ele passou fora da pista com as 4 rodas. Ponto. Essa parte ninguém consegue contestar. Mas Já que vimos seja cego. ultrapassagens na gravilha Mas e na co- relva mas com- também. Sim. Espera, mas não consegues contestar, mas consegues justificar. Isso, pronto. Que uma coisa é ostensivamente usar fora da Claro, pista para ganhar vantagem. ou ser forçado a isso. Exatamente. Exatamente. Os comissários podem dizer foi forçado para ali e usou aquilo para evitar um Isso. incidente. E é aí que nós E aí estamos. Ok. E é nesse ponto. E convém Nós não estávamos a esquecer falar que os sobre antes de comissários começar. analisaram as duas situações. As duas. Nós estávamos a falar sobre antes de começar e eu acho que aquilo que o Tsunoda faz, mal como tu disseste, Nuno, é um bocadinho exemplo daquilo que o Schumacher fazia, que é saber que ele já está comprometido com aquele lado, como tu próprio disseste, Henrique, para quem não nos está a ver, ele já não consegue levantar o pé ali sem ser travar mesmo. Mas o que é que o Mas impede o, de travar? o Tsunoda sabe disso e continua a fletir para a esquerda. Ou seja, faz aquela mudança muito... É Schumacher em Spa 2000. Na primeira tentativa de ultrapassagem do Hakkinen, em que eles vão a 320 km/h e o Schumacher vai sempre fechando. Era uma coisa que ele fazia de uma forma única e com uma mestria espetacular. Melhorou ainda o que o Ayrton Senna fazia. Mas é assim que se fecha, na minha Certo, opinião. e foi fechando, deixando aquela hipótese de ou levantas o pé ou temos aqui um acidente. E quando lembras como é que acabou essa ultrapassagem? Para além da parte do Zonta e da coisa fantástica que o Hakkinen faz, naquele 26 de setembro de 2000, acho que foi este o dia, acaba com uma conversa entre os dois quando sai do carro, porque é assim que se faz, mas não é assim que se faz, certo? Certo. Há formas e formas de fazer. sim. Pronto, a do Tsunoda foi um bocadinho óbvia demais. Certo, mas tudo certo, ok. E portanto, daí a justificação que os comissários encontram para dizer ele ali não consegue evitar o acidente, ou das duas uma, ou tem um acidente ou passa fora da pista. Foi o que os comissários Ou tira encontram. pé. Mas essa variável é que nunca puxam para cima Mas da mesa. só podem dizer tem que tirar o pé se acharem que o piloto que vai à frente não fez mal nenhum. E eles acham que o piloto que vai à frente faz Exato. mal. Desse ponto de vista, eles foram coerentes. O que vai à frente fez mal, penalizado. O que veio atrás não teve alternativa, não é penalizado. E- Para eles dizerem e tem que levantar protegidos pé, pela tem que dizer regra. que o da frente não fez mal nenhum. E a Sim, regra... e protegidos pela regra, porque a regra diz que não pode mudar mais do que 2 vezes. Essa é que é a questão. Essa Certo, é que mas há uma nota que diz que para quebrar o tow pode ser aceitável. Isso foi Na- antes, não era ali já. Ele Ali quebrou o teu já antes. não era- Ele, quando faz o primeiro weaving, quando faz a primeira Sim. mudança Primeiro de S. direção, o primeiro S para quebrar o tow é antes, quando o Norris está muito mais longe. Quando o Norris faz aquilo já não é quebrar o tow, já é defesa de posição. Mas Já seja como é for, fechado. ele já tinha mudado de posição uma vez antes. E isso também é incontestável. Certo, O que certo. eu quero certo. dizer, De repara, eu direção. não tenho uma opinião fechada sobre isto. Acho que é debatível nos dois sentidos. E acho Epá, outra mas- coisa que não é um argumento mas a- utilizável. É que naquele dia Sim, ninguém mas se a- ia meter numa penalização ao Norris Eu acho que era naquela mais por aí. situação. Exatamente. Eu acho que é mais por Naquela aí. E situação. é Aí bom está. senso. Essa é E outra é bom questão. senso, não é? Sim, sim. Eu valorizo o bom senso dos comissários. Não, nesta- aí nesta eu questão. também acho que sim. Lá está, Ah. se fosse o Max com o Norris, acho que viam completamente diferente aquela abordagem. Claro. Um Tsunoda que está em 70º no campeonato, não está a contar para nada. E está a fazer uma Bom manobra senso. defensiva para prejudicar o piloto que está na batalha. Não, está a proteger Está a uma defender a posição. posição. Está a defender a posição, posição. eu sei, mas está a fazer uma manobra extrema com essa intenção. O que é, atenção, nada ao proíbe, a execução é que não, é boa. É isso, ou seja, voltamos ao Pérez 2021. O Pérez fez bem Sim. aquilo e por isso não foi penalizado. Sim. E o Tsunoda faz aquilo de uma forma um bocinho trapalhona. Atrapalhoada, Apesar sim. daquilo Sim. que ele diz no rádio, que só piora a coisa. Eu sei o que estou a fazer. Henrique deixa-me em hoje, o Henrique hoje está com um espírito talibã como eu nunca tinha visto. Ele queria uma olhada da graça. Não, imagina. Se eu tivesse no carro do Tsunoda e tivesse a proteger com Lando Norris a posição e fosse Protegias luta melhor. pelo título, Sim. protegia, ou seja, o que o gajo fez bem. Agora, o Lando Norris, se fosse o Verstappen no carro, tinha tirado pé, mas não tenho dúvidas. Mas se calhar o Verstappen também tinha defendido de forma Concordo. diferente. Concordo, defendia de maneira diferente. Por Sim. isso, se calhar, aqui em Sim. Miami ele demorou 7 ou 8 voltas a ultrapassar o Verstappen e o Piastri demorou duas. Pois. É porque o Piastri foi incisivo e pois. meteu o carro e o Norris não Sim, foi. Sim. Ontem o Norris também estava particularmente incisivo, como tu próprio disseste. Tal como foi no arranque do Portanto, Grande Prémio em Jeddah. Não levantou o pé, não era a altura. Não levantou o pé e o Henrique disse uma coisa na emissão que é verdade. Ele tinha espaço para manter
o ombro do pneu dentro da linha branca e, portanto, assim Mas não ser era um penalizado. risco Só que desnecessário. isso, para quem está a lutar por um campeonato do mundo, e é aí que entra Mas é. o dia de ontem em consideração, aí é a Sim. pergunta que eu faço. Tu estás a lutar pelo campeonato do mundo de Fórmula 1, Sim. não levantas o pé, comprometes-te com a ultrapassagem, pões o carro completamente fora de pista ou deixas aquele milimetrozinho tipo Senna Mansell Barcelona 91 só naquela? Não deixas, porque Tinha quer que lá dizer, estar. não, certo, que lá estar. mas quer dizer, não estás a arriscar o campeonato do mundo de Fórmula 1, é o teu primeiro campeonato do mundo de Fórmula 1, não vais arriscar, podes fazer isso a meio da temporada, Não. e seja o que Deus quiser, não fazes na última corrida. Não. Não, ó João, até porque era mais benéfico 5 segundos que Isso. ele podia facilmente recuperar do que um acidente. Claro. Claro. Por isso deixas margem. Aliás, se pensarmos Ali o na mais penalização importante de 5 era ver segundos, se ele livre até... do Tsunoda. A penalização de 5 segundos a ter acontecido não era prejudicial à Não classificação. era, exato. Sim, mas o Henrique tem um Exato. argumento que faz sentido também. Se ele tivesse de Sim. devolver a posição, perdia mais do que 5 segundos. Sim, verdade. É verdade. Até porque, entretanto, acho que o Leclerc passou o Tsunoda e era devolver, se calhar Tsunoda a posição do também. Tsunoda tinha que cair duas. Não, ele não podia fazer isso, aí teria de ser uma penalização. Sim, aí tinha que ser Ele penalizado. pode optar por fazer Há uma isso. coisa que nós Ele não quer ir dissemos para trás ontem. do Tsunoda. Mas não- Agora, a este mas é propósito- pior, como é A óbvio. este propósito todo, houve uma coisa que não dissemos ontem e também vai um bocadinho ao encontro daquela crítica habitual à McLaren. Criticamos muitas vezes os comissários porque tomam as decisões tardiamente. Ontem tomaram as decisões de forma muito rápida. Sim. Muito rápida. A ponto Aquilo de- correu bem, ontem foi também, tudo bem. mas isto é um elogio que eu estou a fazer. A ponto de acabarmos a corrida e termos uma classificação em que o Lance estava fora do top 10 e depois, quando ainda antes de sairmos da cabine, vocês chamaram a atenção que o Lance já estava outra vez no top 10 porque o Berman tinha sido penalizado. Portanto, tudo rápido. Mas Vai levou, contrariar. o Lance que leva uma penalização também por mudar de direção 2 vezes ao Sim, ultrapassar o Sainz. Mas aí o Sainz ainda estava perto. Mas pronto, cumpriram. Levou pela consequência do Tsunoda. É, Mas foi sim. quando são coerentes, eu não critico. Desde que haja coerência, Sabes que isso depois levanta é a como outra... aquela. É o critério, mantiveram o critério. Sim. E levanta a questão de, tem-se falado muito, os comissários deviam ser mais novos, os pilotos sobretudo deviam ser mais novos, e de facto aquele era um dos colégios com mais experiência. 2 dos 3 elementos têm muita Era o experiência. Derek Warwick. E o Connolly. Eu antes dessa mudança punha relva ou gravilha depois da linha branca. Acho que metade das situações deixavam de existir. Por acaso eu acho que Obviamente, aquilo não é o obviamente. sítio, aquilo é o sítio onde entronca o circuito mais pequeno, não é? Nuno? É no circuito onde exatamente. portanto ali não dá. Sim. O circuito de escola, sim. Sim. Dá, metes lá uma tira de Sim, relva, tiras quando é o grande depois, prémio, obviamente, isso aí dá. exatamente. E tiras depois. Mas Agora, é mais complicado. Sim, agora, isso é óbvio que toda a história dos track limits, e foi um festival de track limits na curva 1, devia ser resolvido de outra maneira, mas isso nós sempre defendemos, mas depois os comissários e os organizadores e quem estuda a segurança das pistas têm outros argumentos Pois. a favor do asfalto, só cria esses problemas, ainda não temos a solução, mas nos últimos grandes prémios não tivemos, quando chegas a Las Vegas e Singapura e coisas do género, não temos problemas de track limits, é muito mais simples. Ter tens, mas às vezes acabam de forma mais drástica. Sim. Exato, são resolução imediata, Exato. rapidamente. Bom, avançando, o que é que há a dizer sobre esta corrida de Max Verstappen, que foi também emotiva e emocional, também para o Max, mas sobretudo para o Gianpiero Lambiase, porque vimos aquela imagem no final do Grande Prémio. Havia claramente um engenheiro que queria fazer de um Max Verstappen igualar o feito que só Michael Schumacher conseguiu de conquistar 5 títulos mundiais consecutivos, num ano que tem sido particularmente difícil do lado pessoal para o Gianpiero Lambiase, por isso é que houve 2 grandes prémios onde não participou, onde não esteve e não foi ele o engenheiro de corrida do Max Verstappen, numa altura em que já se fala de que por estas razões pessoais o Gianpiero pode deixar esse cargo de engenheiro de corrida do Max Verstappen e também é algo que falámos no domingo no Race Day de análise. É uma das duplas em que há aquele casamento perfeito, quase perfeito. Sim, o próprio Verstappen diz isso no fim da corrida quando é entrevistado, diz que é assim uma espécie de irmão mais velho mesmo, era o que dizíamos ontem no estúdio, e ele depois confirma isso, não é? Tem uma ligação simbiótica quase com o Lambiase, e isso é bonito de se ver. A emoção terá sido uma razão, por muitas razões, enfim, Claro. perder o campeonato do mundo, e o Verstappen também diz isso. Gosto muito de trabalhar com uma pessoa que tem um espírito tão competitivo como o meu, e também imagino que fosse difícil ele trabalhar com uma pessoa que não tivesse. Não estou a ver o Max Verstappen a ter como engenheiro de pista o engenheiro do Hamilton na Ferrari. Acho que a coisa durava 15 minutos, mais coisa, menos coisa. E Ricardo Adami. o Ricardo Adami, sim. Acabava genuinamente com ele a parar nas boxes e arrancá-lo do muro das boxes. Se ele vai mudar de posição ou não sei. Diz-se também que ele irá para o lugar que é atualmente ocupado pelo Dr. Helmut Marko, que também já disse desde o fim do Grande Prémio que não sabe se vai estar na Red Bull para o próximo ano, apesar de ainda ter contrato. Tem 82 anos, enfim.
tem mais do que possibilidade Virado para a para reforma. se reformar. Foi bonito de se ver, ou seja, gosto muito da declaração do Verstappen em que ele diz que, independentemente de ter perdido, porque é verdade, tem todas as razões para estar orgulhosos da temporada que fizeram, absolutamente, e diz outra coisa que nós aflorámos também no fim da corrida de ontem. Nós dissemos ontem que a Red Bull começou 2024 muito bem, depois caiu e a McLaren subiu. Começou 2025, a Red Bull onde tinha deixado 2024, mas depois subiu e atingiu o ponto de competitividade que tinha no início de 2024. E o Max Verstappen diz exatamente a mesma coisa. Acabamos o ano com muita energia, com energia positiva, com muita competitividade. Ser prazeroso estar Isso, no carro. e portanto, ele diz isso de uma forma muito, muito crua, como ele diz sempre. Houve alturas em que eu detestei este carro, houve alturas em que eu gostei muito deste carro. Está numa altura dessas. Ele agora gosta do carro. Não é o melhor carro do ano, mas ele gosta do carro. E gosta da equipa, diz que a atmosfera na equipa, o ambiente na equipa Absolutamente, voltou sim. a ser aquilo que ele estava habituado. E isso tem muito a ver com aquilo que é a relação dele com o Lambiase, com a maior preponderância que eles passaram a ter porventura dentro da equipa, com menos preocupação com os showbiz e mais preocupação com aquilo que é o show da Fórmula 1, que é a parte técnica, e isso é bom de ver. Significa isto que o Max Verstappen vai passar o ano 2026 todo muito contente com a Red Bull? Eu acho que não, acho que o Max Verstappen vai passar 2026, desculpa, calmo já, a ver qual é o carro mais competitivo. Se for o Red Bull, estamos ótimos aqui. Se não for o Red Bull, Vamos para outro lado. muito obrigado por este bocadinho e já voltamos. Não, mas, Mas desculpa, o final da temporada do Max, e de facto podemos dizer que a espaço o Red Bull foi melhor que o McLaren neste final da temporada, é do outro mundo, é ao nível de 2023, sem ter esse carro totalmente dominador. 6 vitórias, 2 segundos, 2 terceiros. Tu disseste E ontem. Foi 10 corridas, 10 Eu pódios. ontem disse o corridas, número 10 total de pontos que ele podia ter feito e o número total de pontos que São, ele teve. Sim. já não sei bem. Tu mas disseste acho isso que ontem na escrevi emissão. 234 em 274. É Portanto, isso. 85% dos É isso, pontos. Em Olha. termos de execução, acho que não houve ninguém ao longo da temporada, num período de 10 grandes Sim, prémios, que tivesse uma duração tão consistente. Portanto, está tudo dito a Só esse para aspecto. complementar aquilo que estavas a dizer, e o Verstappen, isso correu assim tão bem, porque eu, pelo menos, como piloto, preferia estar naquela situação que é, sei que não tenho o melhor carro, tem que ser eu ir buscar aquele extra, epá, isso dá um gozo, esquece. Obviamente, teres o melhor carro e ganhares é espetacular. E se calhar nas mãos do Verstappen, ou com o carro dominador que ele teve em 2023, tinha ganho, estava contente, mas não dava o mesmo prazer. Epá, aqui ele sabe que foi no braço e ficou 2 pontos, e se tivesse ganho tinha sido o melhor título da Também carreira diz dele, isso, ele. mesmo que ganhe mais 5 mais E cinco ele também para o diz isso. Pergunta-lhe se acha que é a temporada em que conduziu melhor e ele diz sem dúvida nenhuma. porque teve Isso. que ir Sim, compensar tem uma aquilo que o fasquia carro que não lhe está dava. muito acima e ele tem que ir à procura dela. E para mim esses são não são os melhores carros, mas é o que dá mais gozo. É o que dá mais gozo. Melhores campeonatos, melhores corridas, é verdade. Eu acho que não nos podemos esquecer que o Max acaba o campeonato com mais vitórias e mais poles do que toda a gente. E isso, quando depois se perde um campeonato por 2 pontos, eu não sei sinceramente quais são os problemas do Jean-Pierre, nem se vai continuar ou não, mas ganhar 4, 5, 6, quando se ganha tanto, quer-se continuar a ganhar, não é por aí. Por outro lado, eu gostei muito da atitude do Max de como enfrentou este fim de semana, que é, taça, eu tenho 4 já destas, entre 4 e 5 não faz grande diferença, mas vou tentar. Faz muito mais diferença a primeira do que a quinta. Agora, eu acho que ali em termos da Red Bull, eu penso que eles têm ali um sentimento de contentamento como acabaram e como reagiram e por terem estado na luta até à última volta do campeonato. Mas certamente haverá ali alguma frustração e se calhar é isso que se vê ali na equipa e no seu engenheiro naquele momento, que é pensar onde é que eu errei um bocadinho e nós não ganhamos mais 2 pontos. Percebes? Naquelas corridas que se calhar as coisas estavam pior e que acabaram em 5º ou 4º, estou aqui a dizer resultados de cabeça que eu não sei todos. Sim. E se calhar Espanha, a fazendo a corrida de coisa Espanha, aquele disparate da Mas corrida Espanha, de Espanha. Espanha aí o disparate Ok, do Mas Max isso, Verstappen. eu essa não ponho. porque Silverstone. a disparate corrida de do Max Espanha- Verstappen. Silverstone, Hungaroring também, até Mas os Spa na campeonatos, corrida. João, os campeonatos ganham-se nas 24. Claro, Eu não vou pôr nunca em Barcelona, porque em Barcelona toda a gente dava o campeonato como completamente perdido. sim, essa é que é a Por isso- questão. É o, Não é? inclusive Agora- o próprio. Quando ele diz, "Epá, eu deito aqui a perder os pontos do 5º lugar, isto não vai fazer falta para nada", porque naquele momento não faziam. Os campeonatos ganham-se, porque depois também podes dizer, o Norris, se não tivesse tido os pontos de Monza, que lhes foram oferecidos pela McLaren, perdeu o campeonato. E muitas outras coisas, Ou não é? Tibão, não é? E Há muitos sem ses motor- nas contas, há muitos ses. Claro. não é? E se o motor partido também já tinha ganho o campeonato há mais tempo. Agora, eu vejo da parte da equipa,
ao longo de 24 corridas, é fácil pensar equipa, e aqui estou incluído toda a gente. Onde é que nós podíamos ter feito mais 2 pontos? E de certeza que eles vão agora analisar e tentar perceber e é isso que Eu passa digo pela já onde é cabeça. que é. Mas isso lá está, acho que Diz-me. não tem a ver com o engenheiro. É o Messi que era aquele safety car na última volta não ter existido e se calhar passava ao Leclerc. Olha, É estás mais a ver? um, é apenas mais um. Mas isso Sim. é Ou sorte, diferente é são- sorte. São muitos ses. Há um que Olha. nisso tudo eu queria salientar, desculpa só interromper-te. Mas mas há só um que eu também me lembro. Sim. O Antonelli não ter perdido o controle do Isso, carro isso. naquelas Sim. 2 últimas curvas. a sim, era semana isso, mas passada. era aí que eu ia E o chegar. Antonelli vai. Estás a ver? E o Antonelli, no Era final isso. da corrida, na zona de entrevistas, desculpa, João, Não, Pois. vai falar com o Max Verstappen e o Verstappen diz-lhe, sem ressentimento, porque ele foi É pedir desculpa. racing. Ele foi pedir Não, desculpa mais uma vez. Pelas Ele duas. foi-lhe pedir desculpa. Não, Obviamente. pelas Porque três, na sabia. realidade. Sim, que no facto Tens não na ter- Áustria, em que lhe dá um A Áustria- castanhão na primeira volta, desculpem a expressão. mas Tens foi o corrida. Brasil, em que involuntariamente com a penalização ao Piastri. Mas não é acaba- diretamente, as Não é, outras mas, duas mas, são dá, mais mas apesar diretamente. de tudo deixa o Piastri mais para trás e, portanto, mais à vontade. Com o Verstappen tens essa no Qatar. E ele vai-lhe pedir desculpa mais uma Sim, vez. mas- O que é fantástico, eu gosto Mas é da eu reação do vejo, Verstappen. Sim, mas a reação do Verstappen Sim. é da pessoa que tu É de conheces. eu não corridas, conheço. meu. Que o abraça e que Corridas, diz: "Epá, sim. esquece, isto é corrida e está tudo bem." Esquece, corridas. E pronto, o Jean-Pierre deve estar ali a fazer contas porque deve sentir que em algum momento podia ter encontrado outra solução de setup, de estratégia, de seja do que for, para 2 pontinhos. E há uma coisa que custa também- muito. Perder E, desculpa, Por tão e há pouco uma que coisa deve que nós não custar muito. falámos, que é a McLaren, de certa forma, também deixou o desenvolvimento por essa vantagem dos 104 Sim. pontos. óbvio. Claro. E Sim, Se o Ricardo, Verstappen ter feito um início de temporada mais rápido, Sim, com melhores sim, sim. E o resultados, Stella estar ali mais assumiu perto, isso a eles se determinada calhar altura. tinham dito assim, epá, calma lá, vamos atrasar isto, que isto ainda não está na mão. Agora, 104 pontos Óbvio. com 10 corridas ou 9 para o final, são 4 corridas, tinha que acontecer muita coisa, e aconteceu, E foram aconteceu. desclassificados. E aconteceu. Eu acho que a McLaren, Sim, a partir do meio do desclassificados. ano, e não só em Zandvoort, sentiu que o campeonato se ia decidir a 2 pilotos da casa. Ah, sim. E nunca a Esquece, 3. antes de Zandvoort. Antes de Antes Zandvoort. de Zandvoort eles tinham essa ideia. Até porque o Max tem 2 ou 3 coisas, como eu disse. Por exemplo, o Bahrein. O Red Bull no Bahrein andava para trás, logo no início da temporada. E nós depois até ficámos surpreendidos. Oh, Suzuka, uau, não é? Sim, verdade. Sim, mas uma volta brutal. Uma volta brutal e depois o comboizinho habitual. Não há muito a dizer. Exato. Mas uma Mas- grande volta. mas- Mas desconfiámos a determinada altura que o Max conseguisse repetir isso mais vezes. E o que é extraordinário, com os desenvolvimentos do carro, talvez com o Tsunoda a ajudar na perspectiva de ser cobaia para esses desenvolvimentos, tira aqui, põe aqui, ver o que é que dá, ver o que é que não dá. E isso é uma vantagem para o Verstappen, que tem alguém que o pode ajudar a encontrar a melhor afinação. Com as afinações feitas em casa, ele, na parte final do campeonato, é de facto extraordinário. É um final de campeonato que poucas vezes vimos o Vettel fazer E essas recentemente. afinações sempre funcionaram. Olha o Brasil, é um caso disso. Não Sim. funciona Exato, bem. exatamente. É. exatamente. Eu acho que nós podemos dizer que se fosse o piloto do ano foi o Max. Sim. Globalmente. Aham. Por causa de tudo aquilo que já falámos e que o Henrique referiu muito bem. Mas o Lando Norris é o piloto do último terço do campeonato. E como tal, um campeão totalmente merecido. E depois, por outro lado, podemos estar aqui, estamos e fartámos de debater não só na Ferrari, mas muito na McLaren. Mas os senhores da McLaren podem perfeitamente virar-se para nós e dizer, mas quem é que ganhou? Isso. Não é? Exato. Ganharam tudo. Construtores e pilotos. Não, mas temos isso no fim da acabou. corrida ontem, ou seja, há Por um ponto isso. para fazer sobre aquela parte cultural que nos irrita de ter as papaya rules e Sim. o Stella diz isso. Criticaram-nos muito ao longo do ano, mas nós ganhámos à nossa maneira. É um bocadinho como o À Norris. nossa maneira também, E, portanto, como o Norris. enfim, Pá, se calhar tinham parabéns. ganho mais depressa se fosse à maneira dos outros, Nuno, mas ganharam na mesma. Exato. Portanto, Eu, Exato. Ganharam. no final da corrida, disse uma coisa: se eles têm perdido o título, o Papaya Rule significava algo de negativo. Deixou de ser possível dizer que é algo de Sim, negativo. é. Não é? Agora fazem o spin-off ao contrário. Agora fazemos Somos o os spin-off ao maiores, contrário, já, exatamente. somos- Há de facto. E demos emoção. E demos demos emoção ao emoção campeonato E não foi só a E dois e deixámos espetacular. ver um terceiro. Exato. Ne- E eu trabalhei durante muitos anos com pessoas que estiveram muito próximas e muito envolvidas nos títulos do Schumacher. E nós esquecemos que eles faziam isto, mandavam parar um piloto para dar, na linha de meta, para dar 3 pontos extra, que na altura acho que ainda eram só 3 ou 4, indiferente, 4. para ir na corrida 6 do campeonato. Sim. E eram altamente criticados, não havia, era o mediatismo que há agora. Mas essas pessoas, e só há que aprender com elas porque ganharam muito mais do que alguma vez qualquer um de nós vai ganhar em termos de resultados, eles diziam, pá, todos os pontos interessam, por nós era um. Se fosse para ganhar um ponto,
aquilo estava definido quem é que era o piloto para ganhar o campeonato e quem não era. Por isso é que nem havia dúvidas. Eles diziam, mas vão falar depois. Ah pá, que se lixe, daqui é a mesma coisa como o Henrique dizia, daqui a uns anos só se lembra ganhámos 5 de seguida e dominámos. Sabes que E fizeram isso, acho que num campeonato que acabaram por ser campeões para ir num ring ou coisa do sim, género. foi. Não é? Por isso, Foi 2002. Sim. Foi 2002. Um sim, Garo foi. Ring, sim. Foi. Faltavam muitas corridas para o final do Em termos de temporada. Produção de campeonato, Sempre acho que é a produção, vitória então mais é um recorde. cedo, é a vitória mais É cedo no recorde. campeonato. É interessante. e foi depois daquele espetáculo da Áustria, não é? E levou uma mudança de regras do bonita. espetáculo na Áustria. Exato. Para além Mas do eu mais. digo, quando tive do outro lado, quando tive em funções desportivas em equipas Fórmula 3 que lutavam pelo título, já vi o bem que sabe ganhares com 200 pontos de avanço e arrumares aquilo a 2 corridas do final, e já vi o que sofres quando chegas à última corrida e acabas por ganhar por 1 ou 2 pontos. Por isso, olhando para trás, várias vezes podia-se, com ordens de equipa, tornar as coisas bem mais simples. Nuno, eu ontem lembrei-me várias vezes de uma coisa que eu disse, e foi num podcast a seguir a Zandvoort, e ele se fosse a McLaren, tinha dito ao Sr. Lando Norris, tens 34 de atrás, agora vamos apostar tudo. Acabou. Este senhor, Pois. acabou. E eles tiveram a coragem, agora podemos dizer, tiveram a coragem, até porque ganharam, Sim. de não o fazer. Eu teria Também feito Verstappen isso. estava a 104 na altura. Estava a 104, Exato. lá está, voltamos àquela ter situação. feito Estava em ao contrário. 88, 89, Deviam não é? ter chegado ao fim e ter dito ao Sr. Oscar Piastri, "Bem, agora Agora lamentamos, mas também já não vai." fizeram, Sim. também não fizeram. A única corrida em que fizeram verdadeiramente aquilo que deviam ter feito desse ponto de vista de querer ganhar a todo custo foi esta. Foi esta. Porque, de facto, dividiram Foi as esta. estratégias, mas também isso é resultado da vantagem pontual do Norris. João, Eu aí não concordo João, muito eles com a vossa podem dizer, opinião. só nesta é que precisávamos mesmo. É verdade. Isso, Certo? isso. Essa Mas eu também vejo, é. eu vejo a aposta da McLaren nos duros do Piastri. Eu, na altura, até antes de sair os pneus, disse para o João: ele assim, vai de macios. E eu acho que vai de duros. Ele vai, o Primeiro- Henrique disse que ia de duros. Primeiro tem que fazer uma coisa completamente diferente se quer ter chances. Primeiro porque o Norris tinha que acabar lá atrás. E logo aí era difícil. Mas a única hipótese disso acontecer era, vou de duros, ele vai de médios, vai ter que parar antes de mim. Portanto, se houver um safety car, aquilo pode acontecer, pode cair tudo. Como aconteceu no Qatar, uma estratégia mal conseguida. Agora, eu acho que foi naquela do, epá, ainda tenho uma pequena chance, vou arriscar desta forma. Não. Arrancou Mas bem, eu acho que fez... tens razão, eu acho que não percebeste o que eu disse. Eu não disse que eles apostaram tudo no Norris. Eles apostaram tudo para ganhar. Tudo para ok. ganhar. Dividiram ganhar de tal a maneira corrida. as estratégias que estavam Sim. com todos os Porque cenários também cobertos. dessa forma, se o Norris precisasse Eu não estava a dizer que Ok, prejudicar ok, o Piastri. ok. Henrique, se o Norris Fizeram- tivesse um grande problema, Sim, e se o o Piastri Piastri estava em ficasse à posição. frente do Verstappen, o campeão era o Piastri. O Exato, Piastri exato, exato. Era isso. tinha essa Ok, desvantagem. Era ok, isso, eu não ok. estava a dizer que beneficiaram. Eu pensei que tinham apostado Não. tudo já antes Não, da não, corrida. não, 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 Ok. não. Foi mesmo A vantagem para abrir o leque. pontual do Norris permite-lhes fazer isso. Sim, Porque, de sim. facto, como tu dizes, e disseste isso na cabine, o Piastri tem que arriscar a fazer uma coisa completamente fora do normal. Sim. Não é um prejuízo no sentido de agora o teu papel é ser escudeiro do outro. Não, o teu papel é Mas tentar foi- ganhar, mas é por fora. Certo. Mas foi um bocadinho fora da caixa. Eu continuo a achar Foi? que foi e Tinha que brilhantemente ser. fora da caixa. Porque conhecendo a Abu Dhabi, conhecendo as dificuldades que há para ultrapassar, eu apostava mais no arranque. Apostaria mais em passar. Falando do lado do Piastri, não falando de McLaren. O Piastri tinha que tentar passar o Norris e deixá-lo exposto aos outros. E por isso nunca partiria de duros. Por isso eu acho que foi bem pensado. Fico impressionado. E pronto, mas é assim. Nós também temos uma posição confortável, que é hoje. Dizemos hoje é que está tudo bem fácil. porque eles ganharam. Hoje é Se eles fácil. tivessem perdido, estávamos aqui a dizer burros do caraças, tinham tido tantas oportunidades para ganhar e não. Opa, é óbvio que é muito mais fácil estar de fora do que estar lá dentro. Isso aí. E por isso temos é que tentar manter alguma coerência e isso nem sempre é conseguido, mas tentamos. E agora há que dar os parabéns à McLaren e por tudo, como fizeram ontem, quando precisaram, não falharam. E isso com uma pressão muito maior. Com pressão menor falharam. Ontem não falharam, fizeram tudo bem. Esse vai ser Equipa, o carimbo. pilotos. Esse vai ser o carimbo no passaporte. Quando precisavam de Sim. facto, não falharam, e executaram bem, e escolheram bem. E sob pressão. Exatamente. Mas é Porque o Max interessante acaba por analisar. ganhar a corrida, não é? Há pouco o Nuno estava a dizer, e eu concordo, o Verstappen é o piloto do ano, o Norris é o campeão do mundo, mas ele ganha o título. Tenho ouvido muitas críticas e lido muitas críticas depois da vitória e do título de Lando Norris e da vitória de Max Mas Verstappen. de quê? 10 campeões do mundo? Não. Ah. 10 Dos pilotos? fãs. Dos 10 pilotos, não. Toda a Mas gente não. deu os De parabéns. fãs, de Injustas, não? redes sociais ou de fãs do De desporto? fãs mesmo, que eu não estava à espera. Ok. Pessoas, inclusivamente, que fizeram corridas, portanto, pessoas que têm noção
do que é o ambiente das corridas. E acho que se estão a esquecer de duas coisas. Primeiro, o Norris é o piloto mais regular do ano. Sim. E é o único, não, mas é mesmo mais regular, é o que tem mais top 3 e top 4 até. É o único que tem um problema mecânico. É o único Exato. que abandonou num grande prémio com problema E que não mecânico. são 25 pontos, Exato. são muito mais. São muito mais, porque o outro ganhou e ele perdeu um segundo lugar. Portanto, é muito mais do que 25 pontos. E tem outra coisa. No fundo, é o único piloto que, em corrida, não cometeu um erro que lhe roubou pontos Oi? a bater. O Em Canadá. corrida. Então, Canadá, Canadá sim. No Canadá. Pronto. Mas é um erro comparativamente aos dois do Piastri. O Piastri tem um erro na Austrália É. e tem um erro em Sim, Baku. A na Austrália tem os dois. Exato. Desculpa, espera aí temos que igualar. Tem o os da dois Austrália exatamente não o mesmo pode, erro, o da saem de Austrália pista no não mesmo pode. sítio. Tem Sim. azar. Sim, e tu Tem o metes azar de aí, ficar... e tu Mas metes um tem um aí, resultado e o outro não. metes aí corrida, ou Eu seja, estava metes de só ao acordo com domingo. tudo, agora saíste de pista. Agora fizeste um Norris. Eu- Estava de acordo com tudo. Não, não. E Mas ele é o uma mais tem consequência e a regular. outra não tem. Ele é o mais regular, ele é tudo isso, é um campeão do mundo merecidíssimo. Erros cometeu-os, claro. Se não tivesse cometido, tinha sido campeão há 3 Mas corridas. cometeu em momentos, tirando a situação do Canadá, que é uma loucura, não é? Cometeu em momentos que não foram importantes para a acumulação de pontos. Mas isso não sabe, tem- mas isso não tem- qualificação. repara, vamos à Austrália. Eles saem os dois de pista no mesmo sítio. Um tem sorte de voltar ao asfalto e o carro fica lá. O outro, porque sai, volta à pista 1 metro depois, o carro vai deslizando Sim. até um pedaço de relva. Acaba em 7º lugar ou 8º Sorte. lugar. Nono. Nono. Ok, desculpa, Sorte. já não me lembrava. Sabia São que, 2 pontos, sabia que era lá para trás. pesadíssimos. Seja como for, perseverança do Piastri, porque manteve o carro Sim. a trabalhar e voltou à pista e tudo mais. Isso não é tanto talento do piloto. Eu não É estou uma a questão de falar de sorte ao talento, azar. eu não estou a falar Agora, de que é o talento. mais regular, Estou sim. a falar naquilo Não, que é o volta ao teu ponto resultado, inicial. não é? Pessoas que dizem que há aqui alguma conspiração e continuam a dar pano a essas teorias, Não, que isso a é McLaren estão ridículo, para um lado e para o ridículo. outro. Isso é Isso, ridículo. enfim, só me leva a lembrar que uma grande amiga minha diz que a Revolução do 25 de Abril se fez para as pessoas terem direito à sua opinião. Ainda bem, tem. Ela tem direito à opinião, que é interessante. louca a opinião. É um bocadinho. Ninguém vem, ou raramente eu ouço dizer que o Piastri foi o único piloto que perdeu 2 posições no Campeonato do Mundo. Sim, é verdade. Passou de primeiro para Não, terceiro. mas isso não contesta a teoria da conspiração. Eh, Isso só não. reforça a teoria da eu conspiração. sei que só Vão reforça. dizer que com erros Monza e que próprios. isto e que aquilo e que aquilo outro. Agora, o que eu não acredito, nunca acreditei, É uma travessia do e deserto. continuo a não acreditar, eu tirando a McLaren em 2020, em 2007, e essa com alguns limites, nunca vi uma equipa a não querer que um dos seus pilotos ganhasse o campeonato do mundo. Nunca vi. E em 2007 com algum sal, mas enfim, acreditando nas palavras de quem era o dono da equipa na altura, a dizer que não estavam a lutar contra a Ferrari, estavam a lutar contra o piloto do carro número 1, eu tenho que acreditar no que ele diz, porque ele é que lá estava e ele é que mandava na equipa. Mas tirando isso, nunca vi. E não vejo a McLaren. Tu lembraste isso ontem durante a corrida. A McLaren gastou 30 e não sei quantos milhões para ir buscar o Piastri e a Alpine. Sim. E portanto agora gastaram esses 30 e tal milhões para ele agora não poder ganhar o campeonato do mundo. Isso não faz sentido em lado nenhum. do mundo. Nem pouco mais ou menos. Pode Nem haver pouco mais ou menos. afinidade E- de umas pessoas com o Lando Há- Norris, há como que há mais assumir- afinidade de outras pessoas com o Oscar Piastri. eu- Isso é da vida. Sabes que eu acho que o Piastri assumiu em parte essa travessia do deserto. Há aqui um período de algumas provas na segunda parte do campeonato. Eu não sei se o que é que lhe bateu mais forte, se foi a questão de em Zandvoort ficou com o peito cheio porque eram muitos pontos. Acho que o E que bateu mais as- forte foi o Rail em Baku. Sim, esse bateu. Sim. E depois Monza, se lhe custou mais a situação de Monza, se calhar, mas depois ele chega a Baku. E aquele fim de semana E no foi para Brasil? esquecer. E no Singapura. Brasil? No Brasil Brasil? mandou uma estalada. E Eu acho que Singapura também mandou uma bateu estalada porque e foi um Austin. contacto roda com roda com o colega de equipa e a equipa nada decidiu sobre isso, aparentemente que estava nas Abalou. papaya E rules. Austin. E Austin. Sim, Também abalou. mandou uma paulada. Sim, mas aí é culpa dele. Está bem. Mas Sim, mandou. também é culpa Sim, dele. e na do Brasil também é. No Brasil também é. Brasil. Não, eu Mas acho que faz o parte das Piastri acaba- corridas. se olharmos para os três e os três, podemos dizê-lo outra vez, se ganhasse o Max, o Piastri ou o Lando como ganhou o Campeonato do Mundo, era bem entregue. Nunca há campeões do mundo Obviamente. imerecidos, obviamente, não é? Obviamente. Mesmo quando Mas- são os que sobrevivem, como aconteceu em 82, não é? Claro, sim. Mas é merecido, veio-se mesmo assim abaixo. foi merecido. A verdade é que se olharmos para os três, Tu já até aquilo- não haver Rosbergites. Como agora a Maxines e a Exato. Milton Neves. Porque se houvesse se Rosbergites, estavam olharmos aqui a para os chamar de três, nomes. aquele que acabou por ter um percurso mais montanha-russa, acabou por ser o Piastri, que teve momentos brilhantes. Houve aqueles 15 grandes prémios que ele liderou, o Campeonato do Mundo, houve momentos de enorme brilhantismo, e depois deixou-se embalar Mas eu isso, não queria dizer no negativismo, mas numa menor performance que é quase inexplicável. mas isso também só o vai ajudar a ser melhor no próximo ano. Isso eu não tenho a mínima Claro, dúvida. e há aqui uma coisa que é, eu acho que o Piastri vem-se abaixo quando liderava o campeonato e quando tinha margem.
E aconteceu, e ele aprenderá sobre isso e vai ser melhor piloto. E não nos podemos esquecer que ele está no 3º ano de Fórmula 1. Sim. Os Isso. outros não. Tem 70 Isso. grandes prémios, os outros têm 152, e o outro 200 Exato. e não sei Por quantos, isso, já nem sei. opá, teve essa queda, acaba por ser normal, há de ter a sua explicação, mas não é o fim do mundo. E é uma grande performance para quem está no seu 3º ano de Fórmula 1. E pronto, agora aconteceu. Alguns erros, veio-se abaixo, se calhar relaxou, entre aspas, quando tinha aquela vantagem. Foi aí que depois do verão as coisas complicaram-se. Por outro lado, se calhar toda a gente agora vai fazer como o Lando, que diz que se reagrupou. Parte desse reagrupamento foi passado em Portugal, teve várias vezes em Portugal entre corridas neste último terço do campeonato. Se calhar vamos ter mais pilotos a vir para cá para tentar copiar a estratégia do Lando, que resultou claramente. Acho O que Max foi também veio, os- portanto temos de chamar o Piastri agora, não é? Exatamente, não é? Eu acho que foi os mergulhos ali no Atlântico que lhes limparam a cabeça. Mas isto leva-nos também- E acho muito bem. Eu recomendo a toda a gente, Exatamente. até a outros pilotos. Por isso agora acho que até temos que ficar um bocadinho contentes com esse lado do Norris gostar de vir para o nosso país. E ter descoberto os benefícios. Claramente, em termos pessoais, ele melhorou para o último terço da temporada. Deixa-me só voltar. Também temos que nos lembrar que a quebra do Piastri, e já falámos disso, foi na altura em que se calhar apareceu um Russell mais competitivo, um Antonelli já com uma maturidade também diferente, um próprio Verstappen mais consistente a ter resultados, porque a verdade é que se tivesse esta quebra de ritmo no início da época, se calhar não Ficava se sempre notava assim terceiro. tanto em termos pontuais. E epá, isso fez uma diferença gigante. Agora, que quebrou. Assim como nós também foi um bocadinho intermitente no início da época. Agora, se olharmos para o campeonato vá até Zandvoort, eu dizia de longe que quem merecia era o Piastri, porque em termos daquilo que era a condução, quando se via numa posição apertada, era incisivo naquilo que tinha que fazer em pista, era rápido em qualificação. Para mim foi E até não fez erros, àquela altura. até aí. Exato, não fez erros. Nada. Pá, porque para mim a Austrália não é erro, aquilo é. Pá, começou a chover, é pouco mais ou aquilo menos. é pior que gelo, quase. Porque não estás à espera. Sim, e os aparece do primeiros a nada. chegar lixam-se. É, Não é? exato. Os primeiros a chegar lixam-se. Isso aí. Ele tem aquelas 3 vitórias seguidas, Bahrein, Jeddah e a seguir ao Jeddah foi Miami. Miami. São 3 grandes prémios extraordinários. Sim, domínio Em- absoluto. De domínio, de execução. E o que ele faz em Miami? A ultrapassagem ao Max Verstappen é uma coisa O arranque, de em antologia. Jeddah, são de discussão. E nessa altura, sobretudo porque nós tínhamos sempre aquela dúvida, o que aconteceu na Austrália vai ou não bater? Não bateu, 0. Ele no segundo grande prémio estava Ó, João, sem problema nenhum. o arranque em Jeddah, Sim, que ele sabe, epá, eu se tiro o pé, o Max passa. Por isso, olha, vou manter o pé. Ficamos aqui os dois ou um de nós vai passar. nós brincámos algumas Eu vezes acho- onde o eu acho que extraterrestre eles que vão- levou o Piastri a partir de Zandvoort vai devolvê-lo para o próximo ano. Já Vamos ver. devolveu. Eu acho que ele vai olhar para Baku e Singapura. Acho Sim. que são os dois momentos chaves na sua temporada, e depois um bocadinho o Brasil. Mas esses são os dois que ele provavelmente vai analisar e pensar: podia ter feito melhor, não fiz. Olha, azar, para a próxima eu tenho que fazer, para não dar hipótese a estes dois ou a qualquer outro que esteja com um bom carro de me dar a volta como deram. Mas eu ontem também vi um Lando a falar e a dizer: aprendi muito com o Piastri. Muito contente por ter ganho, mas muito preocupado porque mais cedo ou mais tarde ele vai me ganhar. Sim. E eu acho que essa é a maneira correta de ver as coisas. E o Zac Brown diz isso. Diz que não tem a menor dúvida que o Piastri não é só ser campeão do mundo, vai ser um multicampeão do mundo. Vamos ver os carros, mas sim, Não, certo, eu acho que mas- talento. Mas enfim, Politicamente talento tem. correto também. Não, claro que é politicamente correto, mas podia ter sido o Stella, que é um bocadinho Sim. mais, eu acho que é consensual, que é uma pessoa um bocadinho mais sensata. Que o Zac Certo. Brown diz que não tem a dúvida que ele vai Sim, ser também campeão não do é- mundo. Não é Pronto, grande o outro diz que ele parâmetro. vai ser multicampeão do mundo. Apesar de tudo, é uma prova de confiança num piloto numa altura em que ele tem que o motivar, de facto. Sim, sim. Gosto da declaração do Piastri, que diz que o Norris, parabéns, ficou muito contente também. Isso é bom de ver, ou seja, no fim disto tudo, e de podermos concordar mais ou menos com os Papaya Rules, é bom vê-los darem-se bem e aquilo não ter azedado como nós passámos o ano todo a achar que ia acontecer. Eu próprio achei isso muitas vezes. E gosto da declaração dele, diz, ele tornou-se campeão do mundo e parabéns, merece tudo. Não se tornou no super-homem. Portanto, o homem que eu tenho que bater para o ano é o mesmo homem que este ano consegui bater muitas vezes. Até porque ele sabe isso. Isso. Ele sabe melhor do que ninguém os pontos fortes e os pontos fracos. E em metade do ano ele conseguiu. Por isso, não há que duvidar. Essa seria a Liderou, parte da liderou mensagem. 15 grandes prémios em 24, portanto liderou na maior parte dos Mais do que vezes, meio. não é? Mais do que meio. Mas mais do que essa é a mensagem.
sabes melhor do que ninguém que és capaz de batê-lo. Agora tens que limar umas arestazinhas. Mas é engraçado que nós Perfeito. esperávamos com este domínio de 3 pilotos, porque de facto George Russell também venceu, o Charles Leclerc já não conseguiu ganhar, esperávamos tê-los vistos mais vezes juntos no pódio e só aconteceu 4 vezes. É interessante também, e também dá Aos para três. perceber, aos três, três, sim. dá para perceber que de facto o campeonato foi feito de várias flutuações, de várias situações diferentes. Os carros, sobretudo o Red Bull, umas vezes estava lá no topo, outras vezes nem por isso. O McLaren mesmo assim conseguia estar quase sempre no topo, e os pilotos da McLaren lideraram a temporada toda, e a McLaren liderou a temporada toda no Mundial de Construtores ainda na primeira prova empatada com a Mercedes. E sobretudo a McLaren, se nós olharmos para os pontos em cada grande prémio, acho que são 19 grandes prémios em que a McLaren é a mais pontuada. Nos outros há 2 que é empatado com a Mercedes, e a Mercedes lidera os restantes. O que é incrível. Por isso é que foram mostra- campeões do mundo, não é? Exatamente. Com margem. Apesar deste final de temporada em que o Red Bull com um piloto Tá bem, mas era com consegue um, é isso. fazer tantos ou quase tantos pontos quanto a McLaren. E esse também é algo que se calhar dentro da McLaren também se vai tentar perceber porque é que aconteceu. Poderá ser só a falta de desenvolvimento, que foi parado cedo demais, se calhar, ainda que o título seja deles, tanto o de piloto como de construtores, mas se calhar foi parado cedo demais. Agora, essa paragem tem consequência para 2026? Iremos saber. Se tiver, tem que ser boa, não é? Ou seja, se pararam cedo demais, só para parar 2026, portanto. Não, mas é nessa perspectiva. Tem consequência positiva, obviamente. Sabes o que é que eu te digo? Aqui em 2026, cá estaremos. Pronto. Esperemos nós. Não? Tudo corre Esperemos bem. nós, exatamente. O meu engenheiro, entretanto, esteve a falar comigo e o meu estratega também, o Eduardo e o Ruben. Lando Norris confirmou que vai utilizar o número 1 no próximo ano, e o Max Verstappen também é um órgão de Dá comunicação. para vender mais merchandise? Dá para vender. Faz Por isso- todo por isso é que sentido. nós- Opa. Por isso é que nós, aqui atrás, esta camisolinha Essa já está desatualizada. está Está em desatualizada. saldo. Está em saldo. já está Já está. desatualizada. Já está no saldo. Esta já se vendeu Só a vai preço de saldo. servir se ele depois fizer 4, não é? Mas isso ainda vai demorar. Ainda demora um bocadinho, mas vai utilizar o número 1 e entretanto há também informação concedida pelo Max Verstappen numa entrevista a um órgão de comunicação social britânico que não o Autosport inglês, Nuno. Não é que eu acho que seja Viste como melhor. é que ele respondeu aos ingleses durante o fim de semana? Eu gosto. sim. Nessa parte é muito boa. O Max tem-nos no sítio e não se cala. Gosto muito. Por isso é que ele diz que gosta de desporto motorizado e não de golfe e de futebol e de rugby, porque esses Exato. jogam-se com uma bola. O Max Verstappen disse ao Telegraph que o Helmut Marko vai mesmo reformar-se. Pronto, é isso. É só uma informação. Eu não pensava preciso que era o comentar. número. Também eu, mas não Não, era. ele diz que Não, disse, não. Mateus. Não, o número ele disse que não vai ser o 33. Não, 33 não vai ser. Depois vai ser outra coisa qualquer. Pode ser o mais interessante. Seu 69. Merchandise. Agora vem o Robin Continua Pera. a O Robin Pera vai entrar na Fórmula 1 e vai levar. Calma, Vai trazer- vai Ah, não entrar. é, não é calma, ainda. Pronto. tem calma. Calma. Espero bem que sim. Eu também Gajos gostava, que andam, muito parecem sinceramente. carros de rally, andam em qualquer coisa. Mas Vamos lá pronto, ver. se vai reformar, enfim, ouviram aqui primeiro. O que é que Sim, queres? ou Nós não, já tínhamos- depende da hora que estão a ouvir. Já tínhamos É qual dos aventado esse telegráficos Eu digo, ele já disse não era isso ao assim britânico? Ou Não, Está eu dito. acho que é positivo. quem é que Eu ele acho que é disse? positivo e mostra o Max a ter maior influência na equipa Sim, também. sim. E estão a limpar a casa e a Rejuvenescer. rejuvenescer Olha, quem é que lá a ponhas? equipa, que é importante. Quem é que lá ponhas? O Vettel ou o Lambiase? Para quê? Para dar palpites? Ou para fazer. Não é? Para dar declarações parvas? Não, nenhum dos dois. O que é que o Marco fazia? Pontos de vista, Ultimamente. tinha pontos de vista e Tinha. E Único- declarações. Teoricamente Único. ligava aos pilotos a dizer mal deles. Exato. Pá, eu, se for para acompanhar pilotos jovens, claramente punha o Vettel, mas se for para ter um papel de conselheiro e ajudar na estratégia e nas decisões, o Jean-Pierre tem todos os. Então tem separávamos. todas as- separávamos, Nuno. Exato. Punhamos o Vettel a trabalhar à Academia de Pilotos da Red Bull, contigo a E CEO pode ser sempre e o... E pode ser sempre um grande conselheiro, Claro, percebes? sim. O Vettel tem uma experiência e um conhecimento de Fórmula 1 único, por isso acho que desempenharia qualquer papel, desempenharia bem qualquer papel dentro da estrutura. O Jean-Pierre tem tantos títulos como o Vettel, neste momento, por isso nada a dizer em termos da capacidade dele para ter um papel importante na equipa, sem ser só como engenheiro ou chefe de performance dos dois carros, porque ele é o chefe de performance absoluto. E para um carro ele é muito bom, para o outro carro não é tanto. Mas isso eu acho que
obviamente, pelas qualidades do piloto. Por isso, um ou outro ficam bem servidos, se for os dois, é um bom reforço, porque um já lá está. E maior reforço é verem-se livres do Marco, Limpar a bom. casa. Pronto. como se Muito viram bom. livres do outro antes. E agora já podem. Sim, Pois, ninguém ganha, os não dois- é? os dois- Passámos um ano a Exato, discutir quem é eu que acho ganhava, que- se era o Horner, se era o Helmut Marko, e no fim do dia, quem ganha é o Lohan é que esse, ou a Exato. Red Bull. Não, ganhou a equipa. Sim, Acho ganhou que a se equipa. reforça por se ver livre de dois pesos pesados que às vezes não eram positivos. Que tiveram muita influência no sucesso que a equipa teve, mas passado. se calhar, nesta altura, já não Também é preciso- estavam a ser Já não tem. positivos. Funciona por ciclos também. Mas- É preciso saber Mas toda, reagir. também, toda essa influência que passa cá para fora, que é muito positiva e é espetacular e essas coisas todas, os carros não eram desenhados por eles, nem pilotados por eles. Por isso acho que quem desenhou, quem construiu e quem pilotou tinha muito mais influência do que se calhar as figuras mais mediáticas, porque se vamos ver do programa de pilotos da Red Bull, que campeão do mundo é que saiu realmente? Max. Não é? Não é? Ah, Não, pois, nem não é. não Nem é. Não é. Pois não. Da É escola de pilotos comprado- nenhum. Da é escola de comprado pilotos depois. nenhum. Há- O foi à Vettel, o posteriori. Vettel também não é, Não também era, veio da não é? BMW. Não era, Também era não é? BMW. Ora, aí está, era. Não, mas falaste em Então quem quem é que desenhou o foi? carro. Foi o Ricardo? Isso Nenhum, tem nenhum. graça. Não, Ricardo. Diz-me só uma coisa, se é verdade ou não. Foi o facto de ele ter tocado no carro no Qatar que o transformou num carro competitivo. Agora estou a falar do AMR 25. É que houve quem dissesse isso, não é? Ele foi ao Qatar. Tá bem, mas aqui não. Sim, mas se calhar tocou no carro e deu até a última volta. Pô, Deus tocou no carro e aquilo andou. não, eu já nem me lembro, eu tive cá no debrief do Qatar ou não? Tiveste, Ah, tiveste. Não estou mal. Sim, não, opá, não foi por ter tocado, foi por pequenas, grandes observações, questões, propostas de solução que durante os debriefs ele aportou naqueles 3 dias, 4 dias no Qatar. Uma abordagem completamente diferente do que se tinha tido até esse momento, em termos de olhar para os problemas e falar sobre eles e sugerir soluções. Para mim, que pude ouvir, não intervi, fiquei só a ouvir, como é óbvio. Não Abriu-me és muitos a primeira olhos para pessoa a que... qualidade. Tu acabaste de ser uma coisa que não é a primeira pessoa que ouço dizer de Niue. É das pessoas que nas reuniões, a esse nível, têm questões com resposta dada. E para as questões dos outros também dá respostas. E trouxe ali uma abordagem de tem que se fazer diferente, tem que se ouvir mais, temos que deixar de ser tão engenheiros e se calhar tem que se ouvir mais os pilotos e o que eles sentem e trabalhar para melhorar o que eles sentem e não para melhorar os nossos números, que foi uma coisa que para mim me dá muita esperança para o futuro e foi uma maneira de fazer debrief completamente diferente do que até aí e durante as sessões, sugestões de pronto, aqui se calhar já não convém falar, Não. mas pronto, e uma maneira de intervir Sim, pensou- durante as sessões até bastante diferente. E será que isso vem também de ter trabalhado com o Max ou achas que não tem nada a ver? O Max, com o Senna, não é? Com o Hakkinen, Com todos? Com o Com- Prost, com o Mansell, com... não é? Exato. Mesmo com o 40 Mansell, anos, repara que eu disse o também, Mansell, também. foi São simpático. 40 anos. São Sim, 40 anos. é o homem Não é? com mais títulos na Fórmula 1. E vamos pensar. Exato. O carro da Red Bull ano passado perdeu competitividade quando? A meio do ano? Quando ele saiu? Exato. claro. Quando é que Demorou. reganhou Mas competitividade? nós falámos disso. Quando o mindset da Red Bull passou a ser o mindset de engenharia, dar atenção ao piloto. O que não tinha sido no início do ano. Portanto, isto tudo joga. Mesmo sem estar lá o Adrian Newey, mas se calhar ele deixou a semente, neste caso talvez no Max Verstappen e noutras pessoas dentro da equipa, por exemplo o Jean-Pierre Lambiase, para seguirem esse caminho. Ou seja, E no Lohan. a equipa é que feita também de é um profundo engenheiros. Deixaria conhecedor. mérito ao Mekies Eu também. não estou a O retirar Lohan é um profundo conhecedor também. mas eles tiveram essa capacidade de voltar a olhar para o piloto como fonte de informação, não sei se principal, mas pelo menos uma das mais importantes, e deixar de ser um trabalho apenas e só de engenharia, de soma de Era como eu pontos dizia. de Vamos trabalhar de assim, apoio o piloto aerodinâmico. e não os pontos. Os Exatamente. pontos em túnel de vento podem valer muita coisa, mas se o piloto não se sentir confortável no carro, não valem nada, não é? Sim. É apenas Sim, um número no papel. a linguagem diferente e a linguagem de alguém que também pilota. Isso Sim. torna mais fácil a comunicação com os pilotos, em comparação com engenheiros que são muito bons e são muito bons no seu trabalho, mas nem nunca num kart andaram. Por isso não conseguem entender as sensações, o que dá e o que não dá confiança a um piloto.
Por isso, agora, não se pode distrair muito, que ainda tem que fazer um carro para o próximo ano e para os seguintes muito competitivo. Mas tocou no carro, é aquilo que o Alonso diz, tocou. Eu acho que ele falou daquela fotografia, daquela imagem que se viu, do toque literal, e o Alonso falou do toque mais filosófico, mais geral, mais de atitude. Depois da mão de Deus no Mundial, temos no Mundial de ambas Futebol, gênios. temos a mão de Deus no Mundial de Fórmula 1. Nuno Pinto, obrigado. João Carlos Costa, Henrique Chaves e João Amaral, obrigado por esta análise ao Grande Prémio do Abu Dhabi, que foi obviamente muito mais análise à batalha intensa destes 3 fantásticos pilotos que trouxeram este campeonato de 2025 até esta última Oscar, e vai haver mais ou fechamos hoje a temporada? Só por curiosidade. Vamos a ver, vamos arranjar um tipinho para fazer mais uns. Ok, combinado. Depois vamos então não soltando. nos despedimos. Não. Não Vamos desejamos soltando. boas festas. Vamos soltando. Ok, Também, já podemos desejar boas festas. Não, mas não é? está mais perto. Não, fica para mais tarde. vamos tentar fazer aí mais próximos para irmos soltando ao longo dos próximos dias, até porque estamos. Vamos ao calendário de João Carlos Costa, não? Não, porque isto depois também é podcast, depois depende do dia que as pessoas vêm Eu ia isto. meter-me contigo a dizer que o calendário de João Carlos Costa depois no fim tem mais uma volta. Para acabar o ano como Essa é para começar. Essa é menos uma volta. Essa é para começar. Pronto, o calendário do Henrique diz que faltam 89 dias, 11 horas e não sei quantos minutos e segundos. Mas ele está a pensar em corridas, porque falta muito menos. Que eu vi Pois falta, 49. Para o próximo grande carros em pista são 49 dias. Grande prémio. Sim, 6 semanas, meus amigos, foi o que eu vi. 6 semanas, isso. É isso mesmo. É no final de janeiro. No final de janeiro vais para Montmeló. Isto se ninguém quiser fazer uma apresentação com os carros a andar. Não sabemos, não é? Podem fazer filming day antes. 6 semanas é chocante. Depois disto, eu acho que é chocante. E depois do que e mais Nuno, com para o que aí vem. Com o regulamento totalmente novo. Para que aí vem. Bom, cá estaremos para dar suporte uns aos outros. Foi um gosto ter estado na vossa companhia. Nuno, obrigado uma vez mais. Está feita esta análise ao Grande Prémio do Abu Dhabi, que foi muito mais, obviamente, esta temporada de 2025. E durante este interregno, cá estaremos de regresso para olharmos para aquilo que foi 2025, mas também para perspectivarmos aquilo que pode vir a ser 2026. E a primeira entrevista do novo campeão do mundo, o 35º piloto a conquistar tal título, o 11º britânico, está disponível já em todas as plataformas da DAZN. Foi um gosto, um abraço e bom resto de mês de dezembro. E cá estaremos de regresso dentro em breve. DAZN.